Olá, caros alunos do curso de Grego Bíblico. Neste tópico de número 7, nós ainda estudaremos o substantivo. Na verdade, os conteúdos estão no texto base do tópico 6. Agora, nós iremos proceder à tradução do texto e assim fazer uma revisão geral, não apenas dos substantivos, mas de todo o conteúdo que você teve até aqui. Passemos para a tradução. Aqui está o texto proposto para o tópico 7. Eu o dividi em duas partes porque ele é longo. Primeiramente farei a leitura, depois trabalharemos sua tradução. Hopoion, ten hamartian, ek tu diabolo estin. Hoti aparkes, ho diabolos hamartanei. Eis tuto ephanerote, ho huios tu teu. Rina lysei ta erga tu diabolo. Poion, ho poion. Poion é um particípio, estudaremos isso melhor no futuro. Porém, com o artigo, neste caso, tempo presente do indicativo, está indicando aquele que pratica, aquele que vive fazendo. Estamos no tempo presente. O verbo é poiel, que significa fazer, ou seja, eu faço. Aquele que pratica, mas o sentido do presente, neste caso, é pratica constantemente ou vive praticando. Ten hamartian. Hamartian é o acusativo singular feminino. Veja o artigo também no acusativo singular feminino de hamartia, pecado. Portanto, como acusativo, hamartian é objeto de poion, o que pratica o pecado, o que vive praticando o pecado. Ek dá a ideia de destaque. Quando você destaca algo de algum lugar, saído de. Muitas vezes, o ek poderia ter um sentido muito aproximado do from em inglês. Logicamente, o ek com o genitivo. De algum lugar, de algo. Portanto, pratica o pecado, ek tu diabolo. Vejam que tu é o artigo que rege diabolo. Diabolo, genitivo, ou no caso ablativo, mas vem de diabolos. Ou seja, diabo. Logicamente, aquele que pratica o pecado procedente do, é a ideia de ek, que procede do diabo. Do diabo, estin. Estin, aqui nós temos a terceira pessoa do singular, do verbo eimi, do tempo presente. Ele é. Ou seja, o que pratica o pecado, ten hamartian, ek tu diabolo estin. Do diabo é. Ou seja, é do diabo. É proveniente do diabo. Roti, vamos arriscar um porquê aqui. Aparkes. Apóstrofo. Note que neste caso nós temos a preposição apó. Porém, esta preposição que termina com vogal é seguida de uma palavra que começa com vogal. Começa com alfa, arques. Neste caso, nós suprimimos a última vogal da preposição de apó. E fica ap. Para emendarmos com arques. Aparques, em vez de apó-arques. Aparques. Arques, princípio, vem de
quer. Porém, temos aqui um ablativo. Lembrem-se que o genitivo e o ablativo têm a mesma forma. O genitivo é o caso cujo sentido remete para atributos, posse, etc. O ablativo nos remete para a ideia de origem, de procedência. Aparques, porque desde o início. Aparques, desde o início. Rodiabolos, o diabo. Vejam que diabolos está no nominativo masculino singular. O nominativo masculino singular indica a função de diabo na oração. Ele é o sujeito da oração, ele é o sujeito do verbo. Que verbo? Hamartanen. Portanto, quem peca é o diabo, porque desde o princípio o diabo peca. Hamartanei. Aqui nós temos, eu passo para vocês, vocês ainda não viram isso, terceira pessoa do singular do presente do indicativo. O verbo é hamartano, pecado. Vou escrever aqui, ó. Hamartano. Ou seja, pecado não, eu peco. Hamartano, peco, eu peco. É assim que nós encontramos no léxico, no dicionário. Hamartanei, ele peca. Ele quem? O diabo. O diabo peca. O presente indica ação contínua ou algo permanente, algo contínuo. O diabo, a ideia é que o diabo está pecando desde o princípio, ou que o diabo peca permanentemente, constantemente, ele vive pecando, né? Desde o princípio. Agora outra oração. Para isto, estuto e panerote. Esta forma verbal também adianto para vocês, veremos com mais detalhes no futuro, é um aoristo passivo. Aoristo, só adiantando para vocês não ficarem totalmente perdidos, aoristo indica uma ação completa. Algo definitivo, completo, visto como um todo. Portanto, não é um processo. Nisto foi manifestado. Em outras palavras, não é mais manifestado, não precisa mais ser manifestado. Epanerote, foi manifestado o Filho de Deus. Ho tu teu. Perceba que ro é o artigo na forma de, no caso, nominativo singular. Huios, portanto, está no nominativo singular. Se é nominativo singular, é o sujeito do verbo. Que verbo? Epanerote. Nisto, o Filho de Deus foi manifestado. Quem foi manifestado? O Filho de Deus. Portanto, o caso nominativo nos remete para o sujeito da oração. Só que existe aqui um complemento. O filho de quem? De Deus. Tu, teu, é genitivo. Existe uma qualidade em filho, ou existe um atributo em filho, enfim, algo que o qualifica. Ele não é apenas filho. Filho, perguntaríamos de quem? É o Filho de Deus. Daí usamos aqui o genitivo. Após a vírgula, temos a conjunção rina. Rina indica propósito. Para que, a fim de que. Lyse. Lyse é uma forma verbal. Não vou explicá-la em detalhes agora, vamos apenas traduzir, tá bom? Para que, poderíamos traduzir como desatasse, alguns traduziriam como destruísse. Vamos pôr destruísse ou desfizesse
né? Poderíamos pensar em desatar, porque o verbo é lyo, desato. Portanto, vamos estabelecer essa tradução para que, vamos colocar então, para que desfizesse. Mas o sentido que algumas traduções dão é que destruísse as obras do diabo. Vejam que taerga está no neutro. Você percebe que ergon pertence à segunda declinação, é um substantivo neutro. Logo, a forma taerga poderia ser o nominativo plural ou o acusativo plural. Como nós sabemos que é o acusativo plural? Pelo contexto. Lysei não está servindo como um verbo que expressa a ação de erga ou alguma coisa assim. Porque lysei está na terceira pessoa do singular e taerga está no plural. Aqui nós temos o complemento, o objeto direto de lysei. Então aqui nós temos o acusativo plural. Então, a fim de que desfizesse. Esse desfizesse, ele nos remete ao huios, ao Filho de Deus, para que desfizesse as obras do diabo. Vejam que aqui nós temos genitivo e atentem novamente para esse detalhe. O artigo definido está no genitivo e o final do substantivo também está no genitivo. Logicamente, é regido por este artigo aqui, né? Do diabo. Vamos para a segunda parte do texto. En tuto panerais tin ta tekna tu teu kai ta tekna tu diabolo pas homepoion dikaiosynen ukestin ek tu teu kai home agapon ton adelpon autu. En tuto nisto panerá manifestos estin. Literalmente seria manifestos porque o sujeito desta oração é tatekna. Tatekna, tekna é uma palavra neutra que está no plural. E é comum no grego, quando nós temos uma oração nominal usando o neutro plural, usarmos também o singular do verbo ser, que seria literalmente é. Mas em português, nós deveríamos traduzir por são. São manifestos. Tatekna, os filhos. Veja que a palavra teknon é neutro. Tekna é plural neutro em grego, mas o sentido é de criancinhas, portanto de filhos. Às vezes é uma palavra um tanto carinhosa que se usa, né? Os filhinhos de Deus, assim adiante, as crianças de Deus, os filhos de Deus. Cai e os filhos, as crianças, as criancinhas, criança entre aspas, quer dizer, aqui se refere a filhos, né? Em inglês nós dizemos I have 2 children. Eu tenho 2 filhos. Mas children é plural de child, que é criança. Mesmo que os filhos tenham 30, 40 anos, nós usamos o termo para eles. É a mesma coisa em grego. Tekna, literalmente as criancinhas, mas também a palavra é utilizada quando se refere a filhos.
em termos mais abrangentes, os filhos do diabo. Poderíamos colocar 2 pontos aqui, tendo em vista o ponto alto, porém, temos aqui o complemento do que se falou antes, né? Paz, todo, poion, hopoion, o que pratica. Me é negação, todo o que não pratica. Todo o que vive não praticando. Justiça, dikaiosune, retidão, justiça. Aqui pode se referir a uma vida piedosa também, né? Mas o sentido básico, justiça, não é não é procedente, não vem de, não é de Deus, tu teu. Novamente nós temos o genitivo aqui. E me novamente, só que agapon, o que ama, ro agapon, me agapon, o que não ama. O que não ama, não vive amando o irmão dele. Ton adelpon. Ton é o artigo definido acusativo. Aqui nós temos o objeto de agapon. Adelpon é o substantivo regido por esse artigo na forma de acusativo singular. Agapon ton adelpon. Ao tu dele quer dizer o seu irmão. Ou seja, e o que não ama o seu irmão. Então, en tuto panera estinta tecna tu teu, caita tecna tu diabolo. Pas home poion, dikaiosünen, o questin ec tu teu, kai home agapon ton adelpon ao tu. Nisto, manifestos são os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo o que não pratica justiça não é de Deus, e o que não ama o seu irmão. Ton adelpon autu. Fizemos a resolução do nosso problema, ou seja, nós fizemos a tradução do texto. Bons estudos para você, não deixe de postar no fórum tuas dúvidas e até a próxima aula.